E o agora ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chorou ao se despedir do comando da casa, né, Vini? É isso, Paulo. O último discurso aí do Rodrigo Maia se emocionou bastante, se disse muito honrado de ter presidido a Câmara dos Deputados por 2 anos, de ter tido a oportunidade de conhecer melhor o Brasil também durante esse mandato dele. Ele disse que o ano de maior desafio foi o de 2020, o ano da pandemia, o ano que a Câmara dos Deputados teve que construir ali pautas convergentes, que teve que aliar deputados parlamentares, tanto de PSOL a PSL, até citou isso, né? Então, precisou unir aí a esquerda e a direita e todos esses projetos de enfrentamento à Covid-19. Ele disse que esse foi o maior desafio durante essa gestão dele, que foi a maior gestão, né, da história da Câmara dos Deputados, aí, 4 anos e 7 meses à frente da casa. O Maia criticou o Estado brasileiro, Paulo, porque ele disse que é um Estado que é concentrador de renda. É muito concentrador de renda e pouco distribuidor de renda. E ele disse que esse é o próximo desafio para os próximos anos, né? Tanto do novo presidente da Câmara dos Deputados, como dos demais governantes. Disse que não foi intenção dele ofender o Arthur Lira ou os aliados do Arthur Lira, né? Que foi realmente ali um embate democrático pelo que ele achava que era melhor para esse momento na Câmara dos Deputados, que foi o Baleia Rossi, né, que acabou sendo derrotado, e disse que tem muito orgulho de ser deputado federal. Vamos ver um trechinho. E é esse orgulho que durante 4 anos e 7 meses eu trabalhei para que a sociedade voltasse a ter, de cada um de nós, de forma conjunta. E eu tenho certeza que qualquer um daqueles que seja eleito vai trabalhar para que nós continuemos ou tenhamos muito mais respeito e cada vez mais orgulho de sermos deputados e deputadas brasileiros. Muito obrigado. Tá aí, então, Rodrigo Maia emocionado, com o seu lenço ali limpando as lágrimas. Ele que acaba sofrendo mais uma derrota política, né, nos últimos meses aí, Paulo, e perde bastante do seu capital político, né, e perde também bastante protagonismo político. Ele que estava tentando aí ser um líder que pudesse gerar uma alternativa ao bolsonarismo em 2022, em articular com partidos de centro-direita essa alternativa, com essa derrota bastante expressiva, né, do seu candidato aí, do Baleia Rossi. Ele perde bastante desse protagonismo, vai ter que encontrar outras formas de se manter no jogo, né, Paulo? Muito bem, vamos ouvir então dos nossos comentaristas aqui as análises sobre tudo o que aconteceu ontem. Eu queria começar pelo Zé. Ô Zé, me chama a atenção 2 pontos nessa história. O primeiro, o nítido fortalecimento da ala militar do governo, né? Encabeçada pelo general Braga Neto e também pelo Luiz Eduardo Ramos, porque foram aqueles que bancaram com o presidente da República a ideia de se fazer a articulação política que, por muitas vezes, uma outra ala do governo sempre foi muito contrária, né? A gente lembra muito disso, comentamos bastante aqui no Morning, inclusive isso. Eu queria que você me fizesse uma análise sobre isso, se você acha mesmo que eles saem fortalecidos, e como é que fica o DEM para 2022, depois dessa implosão toda, como é que você enxerga o Democratas para um projeto presidencial de 2022? Eu gosto dessas mudanças políticas, elas são importantes, oxigenam o poder, né? O Rodrigo Maia, aí nesse choro, ele mostra o que eu chamo de SAM, que é a síndrome de aversão à maçaneta. Um poderoso como ele, quando vai abrir o carro, não abre. Já tem um segurança que abre, ele entra, na saída tem outro. Quando ele chega no gabinete, um vai na frente, mete a mão na maçaneta. Quando o indivíduo tem que abrir uma porta, ele olha para uma maçaneta. Já me descreveram como essa síndrome, como um tremor e um suor frio constante. Isso não é bom. Isso aí, o Rodrigo Maia foi o grande derrotado, porque ele fez um projeto, Paulo, de dominar a Câmara dos Deputados. Ele formaria um grande bloco, que assumiria a presidência, vice-presidência, primeira secretaria, mais 2 cargos da mesa, as principais presidências das comissões permanentes, relatorias e presidências das futuras CPIs. E aí forçou o grupo do Arthur Lira também formar um bloco. Na hora de registrar o bloco do Rodrigo Maia, eles atrasaram em 6 minutos. Como a justiça não atende a quem dorme, o bloco foi desfeito
pelo novo presidente Arthur Lira. Esse grupo agora está sem saber o que fazer, porque vai ficar sem cargos importantes na Câmara dos Deputados. O Centrão é como o Uber. Ele pega um presidente da República que leva até onde combinado e a diferença é que cobra. Ele é confiável, mas cobra os compromissos assumidos durante a campanha. Sobre esse reforço de um grupo que atua na presidência, você tem toda a razão. Há meses atrás, logo no início das conversas, no ano passado, com o presidente Bolsonaro, políticos experientes disseram: presidente, o senhor caminha a passos largos para o impeachment. O ex-presidente Collor disse ao presidente Bolsonaro: eu vivi esse momento. Está escrito, se o senhor não tiver uma base no Congresso Nacional, será um Fernando Collor amanhã. E aí ele entendeu, houve uma mudança de poder, no eixo de poder. E essas pessoas que você citou, o general Braga Neto, general Luiz Eduardo e outros integrantes do governo, cercaram o presidente no sentido de: vamos chamar o Uber, né, o Centrão. E deu certo, o governo Bolsonaro melhorou, deu uma estabilidade, né, mas vai ter que abrir o espaço para o grupo. Tem esse nome de Centrão, ninguém lá se chama de integrante do Centrão, mas é exatamente isso que aconteceu. O certo é que hoje o Congresso amanhece diferente, o governo também. O governo tem base no Congresso Nacional. O que vai acontecer daqui para frente depende exatamente desta convivência. Agora, Joel, estamos à espera das reformas agora, né? Visto que nós temos um presidente da Câmara e um presidente do Senado Federal que tem simpatia do presidente da República. Então, tomara que as reformas saiam do papel. Tomara, e todos nós torcemos, Paulo, mas a gente tem que olhar também para quais são as perspectivas reais, né? Eu levanto as duas que têm sido mais discutidas hoje em dia, a administrativa e a tributária. O Lira, ele colocava a administrativa como uma prioridade, depois a tributária. O Baleia Rossi estava fazendo o contrário, dizendo: não, primeiro a tributária, depois a administrativa. Essa reforma administrativa que está para ser votada, ela está bastante enfraquecida. Eu espero que ela vá para frente, ela é melhor do que nada, ela dá um pouco mais de flexibilidade aí para a gestão pública, permite economizar um pouco, mas ela já retira todos os funcionários públicos que já estão contratados, ou seja, não vai valer para agora, vai ser só conforme novos funcionários sejam contratados. Ela não vale para legislativo, não vale para judiciário, então, quer dizer, vai ser alguma coisa bem mais modesta, se é que vai ser votada. E o grande enrosco nacional, a grande discussão, que é a reforma tributária, que é o grande peso que incide sobre a sociedade brasileira, sobre as empresas, essa eu dificilmente acho que vai ser votada, que a gente vai ver essa reforma, pelo menos de uma maneira relevante, que realmente simplifique a carga tributária brasileira acontecendo. Por quê? Porque a gente tinha dois projetos ali para a presidência da Câmara. Um deles, o do Baleia Rossi, representando uma posição mais independente com o governo, portanto mais dura também, e com foco em alguma agenda propositiva em comum, que seriam as reformas econômicas, e do outro lado, o Arthur Lira numa posição muito mais negociada com o governo, dizendo: olha, vamos trabalhar juntos com o governo tem pautas, a gente pode trazer pautas também, mas o importante é negociar. O que a gente pede em troca de apoiar o governo em diversos pontos aí. Não tenho dúvida, pessoal, mesmo você que está ouvindo, talvez você, não sei se você gosta do governo, não gosta do governo, Arthur Lira recebeu votos de deputados aliados do governo, recebeu votos também de deputados de esquerda, também até petistas. O Pacheco, então, no Senado nem se fala, foi uma união realmente suprapartidária de DEM, PSDB, PT, bolsonaristas, todo mundo junto ali. Portanto, não creiam que há uma grande identidade de agenda nesses presidentes da Câmara. Eles estão dispostos a trabalhar juntos, mas eles sempre vão cobrar um alto preço. Às vezes esse preço é bom, esse preço vai reduzir um pouco os aspectos mais golpistas e mais alucinados do governo Bolsonaro, mas ele também vai travar muita coisa importante para o país, como sempre acontece. Paulo Figueiredo, o que você achou da noite de ontem? O que eu achei é o seguinte: eu fiquei observando o grande articulador, né, um dos presidentes por mais tempo da casa, sempre foi um grande articulador, dizendo que o governo não articulava. Ele saiu escorraçado, chorando, traído pelo próprio partido, né? E o candidato dele tomou um capote de 2-1. Isso tem a ver com escolhas políticas. Ele podia ter entrado para a história como o presidente responsável por pelo menos 3 grandes reformas, por privatizações, podia ter deixado um legado para o Brasil e para o povo brasileiro. E escolheu, em vez disso, tentar, no primeiro trimestre do ano passado, derrubar o presidente, virar uma espécie de semi-primeiro-ministro e paralisar o Brasil por um ano. Sai chorando. Eu queria chamar a atenção para um negócio que eu vim implorando, isso que vocês estavam conversando aí
com o Zé, que há tempos eu imploro, ao contrário de alguns bolsonaristas, para que o governo tenha alguma espécie de articulação política com o Congresso. O Arthur Lira é o candidato dos meus sonhos? Não é. O Rodrigo Pacheco é o candidato dos meus sonhos? Também não é. Eu preferia um cara como o Van Hatten como presidente da Câmara, ideologicamente falando, preferia. Mas o Congresso que a gente tem é esse aí. Tem que dialogar com esses caras que estão aí. E o Centrão forma uma base importante. Se a gente não quer um presidente ditador, né? A gente fica ouvindo, o Bolsonaro é um ditador, é um ditador, é um ditador. Nunca foi um ditador, não seria nem que quiser ser, e eu não acho que queira ser. Então precisa articular com o Congresso. E o Congresso que a gente tem uma qualidade, no mínimo, duvidosa. A gente precisa de alguém que tenha diálogo com esses caras. O que interessa para mim? Interessa para mim, como brasileiro, reforma. Eu quero reformas. As picuinhas passam e as reformas ficam. E o Arthur Lira está prometendo votar 3 reformas nos primeiros 100 dias. A gente está com o Zé aí, que é o meu guru nesse assunto. Ele pode dizer se isso vinga ou não vinga. Mas ele está prometendo. Está falando de PEC emergencial, falando muito de reforma administrativa. Eu confesso que, para mim, entre votar primeiro a reforma administrativa ou tributária, eu não tenho preferência não, desde que vote alguma primeiro. Eu acho a reforma administrativa muito importante. E as reformas estão aí para serem votadas. Eu espero muito que esses presidentes da Câmara e do Senado mantenham o seu compromisso com as reformas, porque o próprio Rodrigo Maia também tinha um compromisso com essas reformas quando assumiu. E aí, como o Zé estava falando agora no Jornal da Manhã, às vezes as coisas mudam, né? Na política, às vezes as coisas mudam e não dá para confiar na fidelidade eterna desse pessoal do Centrão. Agora, eu chamo a atenção para um ponto importante, porque se a gente tiver agora, no segundo metade do mandato do Jair Bolsonaro, essas reformas passando, nós teremos aí um dos melhores governos da história do Brasil. E eu espero muito que tenha. Eu acho que o brasileiro deve avaliar, sim, o governo ao final dos seus 4 anos, e não no meio do caminho, e ver. O governo fez um bom governo, aprovou as reformas, brigou pelas reformas, o que saiu desse governo? E depois de fazer esse balanço, aí a gente decide se elege ou não o presidente. Não dá para fazer igual está querendo fazer o Kim Kataguiri, o pessoal do movimento Birrinha Livre, de querer tirar o presidente no meio do caminho, dizendo assim, ele teve um primeiro ano reformista, um segundo ano foi ruim, e agora a gente quer fazer um impeachment, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, a gente perguntou aqui no Mone, né, para o Kim Kataguiri, Kim, se o presidente se comprometer com as reformas e continuar fazendo reformas agora, você apoiaria o governo? Não apoio, eu quero o impeachment. Então, essa é uma escolha que cada um vai ter que fazer lá dentro da casa, e a gente vai julgar daqui a 2 anos, não só o presidente pelas suas reformas, mas também os congressistas pelo seu compromisso com o Brasil e com as reformas. Vini. Aliás, o Kim Kataguiri ontem lançou candidatura também, recebeu 2 votos, né? Depois ele até brincou no Twitter assim, quem será que votou em mim? Porque acho que ele não estava nem esperando que tivesse segundo voto. Ele achou que só ele que votaria nele mesmo. Ele ficou em penúltimo. Teve um tal do... eu nem sei quem é, o tal do general Peternelli, o Zé Maria deve conhecer. Pois é. O general Peternelli teve um votinho. Só para não deixar o Kim passar vergonha. Ô Zé, mas além do general Peternelli, eu queria saber de você sobre como que vai ficar a situação do Maia no DEM agora, né? Porque parece que até depois dessa traição que ele sofreu do partido, o partido abandonando ele aí na última hora nessa eleição na Câmara, ele pode deixar a legenda, né? Foi um duro golpe aí contra o Rodrigo Maia. Ele é o fundador do DEM. Um grupo de jovens ali do PFL, ACM Neto, o Rodrigo Maia, o Paulinho Bornhausen, lá de Santa Catarina, o Mendonça Filho, filhos de grandes políticos, de políticos antigos do PFL, chegaram à conclusão que tinham que montar um partido de direita, e seria o primeiro partido de direita no Brasil. Montaram democratas, quando se achava que o Democratas americanos seria um partido de direita. E aí eles criaram o DEM, e eu sou testemunha. O Rodrigo Maia suou para convencer aí a velha guarda a sair do partido, a ficar apenas como presidente de honra e tal, tirar a CM do comando, Bornhausen e outros, né? Então, ele comandava esse partido. E o DEM chegou a um ponto que tinha 3 deputados e estava a ponto de extinguir. A reunião era feita numa mesa de bar. Ele, o Mendoncinha e eu acho que mais um
E aí, na gestão dele como presidente, emplacou 4 ministros, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? E agora o partido dá as costas para ele. Por quê? Porque não existe essa adoração por ditador. A liderança ela tem que ser feita de forma natural. Até então, Vina, os líderes eram feitos através de arrecadação. Quem tinha mais dinheiro, quem tinha condições de alavancar, era líder e presidente do partido. Agora acabou, a liderança tem que ser natural. Isso tem que ser líder natural. E Rodrigo Maia perdeu esse tom, perdeu essa história de liderar e pensou que chefiava. Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa para a gente finalizar a sua participação aqui no Morning Show. Traça um perfil para a gente do Rodrigo Pacheco, porque chamou a atenção de todo mundo essa votação expressiva que ele teve no Senado, né? O Rodrigo Pacheco está no 2º mandato eletivo. Ele é de Rondônia, foi criança ainda para Minas Gerais, foi criado na cidade de Passos, fez direito, se especializou na área penal, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais, e a família dele é rica, trabalha com transporte de passageiro, para você ter uma ideia. E ele se firmou muito como grande advogado na área penal e se candidatou a deputado federal, foi eleito presidente da CCJ em primeiro mandato, e o grande feito, sabe qual? Derrotou a Dilma Rousseff na disputa pelo Senado Federal. Foi ele que ganhou da Dilma. Interessante. Muito bem, Zé Maria Trindade participou conosco aqui do nosso Morning Show. Zé, obrigado, viu? Abração para você, bom trabalho hoje. Hoje vai ser mais calmo do que ontem, né, Zé? Não, aqui não tem dia calmo, não. Dia que tiver calmo, eu tô sem emprego. Valeu, Zé. Abração para você. Bom dia. Bom dia.